Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Juan Morrison. A gente está fazendo agora o nosso terceiro vídeo falando sobre SHAP, né? Falando sobre explicabilidade de inteligência artificial utilizando essa biblioteca SHAP. Nos vídeos anteriores a gente fez uma contextualização, a gente falou do uso da biblioteca, falou até de regressão linear, né? Nesse vídeo atual nós vamos falar um pouquinho de modelo GAN, mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre explainer, né, os explicadores, né, e um pouquinho desse SHAP Values utilizando também o modelo GAN, tá bom? Vamos lá. Bem pessoal, antes de entrar no modelo GAN, a gente vai falar um pouquinho sobre o explainer, que são os explicadores, né, que a biblioteca SHAP utiliza para tentar explicar o modelo. Como eu falei lá no iniciozinho, ela usa a teoria de jogos para poder fazer isso, né? Mas nem sempre é a teoria de jogos. Até falei que para modelos lineares ela por padrão utiliza o Linear Explainer, né? Que é o modelo de explicação linear. Como eu expliquei, ele faz uma diferença entre o acertado e o esperado, né? E nessa diferença ele já considera como o valor de SHAP, que pode ser o valor da importância daquela variável dentro daquela predição. Mas o explainer ele tem vários tipos de explainer. Na verdade, quando eu jogo simplesmente explainer, né, o próprio SHAP ele tem um método para tentar identificar qual é o melhor explicador que o modelo vai ter. Geralmente o explicador escolhido por explainer vai de acordo com o tipo de algoritmo que eu utilizei lá como modelo, né? Por exemplo, para árvore de decisões, ele geralmente usa o Tree Explainer, redes neurais, o Deep Explainer ou o Gradient Explainer. Para modelos baseados em distância, né? SVM, por exemplo, ele usa o Kernel Explainer. Em modelos lineares, ele, como eu falei, usa o Linear Explainer. Mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Eu vou rodar o exemplo aqui com o modelo anterior. O modelo anterior que a gente utilizou foi o modelo linear, né? Eu vou rodar aqui para vocês verem. Vejam o tempo que ele demora. Alguns segundos. Vamos esperar alguns segundos que a gente vai ver o tempo de resposta, né? O tempo de resposta foi em 10 segundos. Se vocês conseguiram visualizar aí, pronto, apareceu lá embaixo, executado em 10.382 segundos, né? Ele executou e criou todos os explainers, né? Achou o explainer e criou todos os valores SHAP para o meu conjunto de dados X. Se eu printar aqui qual o tipo de explainer, ele vai falar que é o tal de exact explainer, né? Ele não escolheu exatamente o linear explainer, que geralmente são usados em modelos lineares, né? Ele usou o exact explainer. Esse exact explainer, ele geralmente é usado para modelos que tem a quantidade de dados pequena, né? Como nossos dados são a quantidade considerada pequena, por padrão o SHAP utiliza o exact explainer como escolha, né? E esse exact explainer usa sim teoria de jogos, ele tenta dar pontos lá para cada um das features, né, que interferem no resultado lá final da predição, né? Então veja que ele demorou 10 segundos para poder acontecer. Mas eu posso forçar para que o meu modelo, o meu SHAP, utilize o Linear Explainer. Basta que eu coloque o nome aqui Linear Explainer e eu forço. Claro que o Linear Explainer ele só vai funcionar se eu tiver um modelo linear. Se eu colocar um modelo aqui que não é linear, o Linear Explainer vai dar algum problema. Então eu vou rodar aqui ó, com o Linear Explainer. Veja que ele já executou em 0.019 segundos. Muito mais rápido. Justamente por tudo que eu expliquei no vídeo anterior. Né? Que em vez de ele dar pontos, ele usar um algoritmo que vai dar pontos para cada um das features que vão fazer interferência no modelo, e isso pode causar um custo computacional muito alto, ele simplesmente vai fazer uma subtração lá nos valores, o valor esperado com o valor que foi predito, de acordo com a ligação daquela variável com o modelo. Então, de certa forma, se eu utilizar o Linear Explainer, ele vai ser muito mais rápido, certo? Então eu vou só dar um print aqui só para confirmar que agora ele está utilizando esse Explainer, esse é um Linear Explainer. Bem, então dito isso, né, agora nós vamos começar sim para a regressão com modelos GAN. Bem,
O modelo GAN são modelos ativos generalizados, né? Eles são mais flexíveis, né? E ele também usa a interpretabilidade de modelos lineares generalizados, né? Então, ele é uma mistura disso aí tudo, né? E ele é bem utilizado em previsões de séries temporais, modelagem de risco de seguros, finanças, análise médicas, epidemiológicas, né? Problemas de regressão e classificação com dados complexos. Geralmente ele é usado nesse tipo de implementação, né? Então, para utilizar o modelo GAN, a gente vai utilizar a biblioteca aqui Interpret. Essa biblioteca Interpret, ela, se caso você não tenha instalado, você pode fazer o pip install Interpret, né? E depois a gente vai tentar utilizar aqui o Interpret Glassbox, Explainer Boost Regression, que é o modelo GAN, né, em regressão. A gente vai chamar ele aqui de modelo EBM e vai fazer o treinamento naquela mesma base de dados, né, que é a base lá da Califórnia, né, com X e com o resultado de Y. Vou rodar aqui rapidinho, ele vai criar. Enquanto ele cria aí, a gente vai fazer depois, na sequência, a mesma coisa, que é criar os explicadores, né? A gente vai tentar verificar qual o melhor explicador para esse tipo de modelo, né? E depois vai criar também os valores chaves para esse modelo EBM também, utilizando somente a amostra que a gente criou de 100 de todos os valores totais de X, né? O modelo aqui foi criado, já foi treinado, certo? E aqui eu vou rodar o Explainer. Mas antes de rodar o Explainer, só para mostrar aqui para vocês, se eu tentar forçar criar um Linear Explainer para um modelo EBM, né? Tem que tirar o predict aqui, que faz parte. Se eu tentar rodar aqui, ele já vai dar um erro. Por quê? Porque ele afirma que o modelo não é do tipo que ele estava sendo esperado, né? Ele espera sempre um modelo linear. Então, quando eu for utilizar Linear Explainer, eu tenho que ter um modelo linear. Como o modelo GAN não é um modelo considerado linear, ele não consegue entrar. Então, eu vou deixar o Explainer sozinho e tentar deixar o próprio Explainer deduzir qual é o melhor modelo que vai ser utilizado. E também, deu erro aqui porque eu esqueci de botar o predict. Pronto, vamos lá rodar. Beleza, utilizou, já criou todos o Explainer. Deixa eu só ver qual o tipo que ele escolheu. Vou copiar e colar aqui para ser mais rápido. É o chamado Explainer underline EBM. Ele criou o exact, porque toda vez que a quantidade de dados for pequena, ele vai sempre vai buscar o melhor, que é o exact. Beleza, então vamos tentar interpretar da mesma maneira que a gente interpretou lá o modelo linear, né? Então vamos criar aquele nosso gráfico que ele mostra a dependência da variável, sempre utilizando aqui para nosso caso o medinc, né? E o efeito sobre esse valor esperado, né? Que é a média de todas as predições. O valor esperado aqui ele deu um pouquinho abaixo de 1.9. Se você prestar atenção, o modelo é diferente. Se o modelo é diferente, a média, o valor esperado vai ser um pouquinho diferente também. O que é interessante aqui é que eu utilizando esse SignPowerD, que é o SignPowerD que eu utilizei lá ainda na versão anterior, se eu não me engano é o 20. Deixa eu só confirmar aqui, lá em cima é o 20, né, o elemento 20. Esse elemento 20 do meu SignPowerD, ele deu essa diferença, então ele empurrou para cima o resultado, certo? Ele empurrou para cima o resultado, então por isso que deu toda essa diferença aqui, né? Além desse plot do gráfico de dependência, né, a gente também mostrou na aula passada o waterfall, que eu vou mostrar aqui, fazer um chap dele, né? O elemento 20 ele deu uma predição de 1.435 e ele sofreu influência dessas variáveis dessa seguinte maneira, né? O valor esperado é 1.873, como eu falei, um pouquinho menor do que o outro, que deu 1.9, né? Porque o modelo é diferente, o valor esperado também realmente é diferente. E ele vai sofrer a influência, né, dessa maneira, né, sendo que a influência da longitude foi positiva
e a influência da latitude foi negativa, chegando a 1.435. Veja que a influência do Medin que foi de mais 0,23, né, positivo, do mesmo jeito que ele está aqui, ó, ok? Positivamente para cima. Vamos tentar entender, se bem que esse Sharp Value aqui é do 12, né? Eu vou tentar botar o do 20, que a gente fez o do 20, só para ficar mais claro. Agora sim, agora ficou mais legal. O Medin é mais 0,88, ele foi o que mais teve influência, né? Mais 0,88, então agora está mais claro, que vai perto de 2, vai chegar até perto de 3, quase 1. Então realmente agora condiz com o que a gente viu. Então lembrando que o waterfall, o gráfico em cascata, que é plotado pelo Sharp, ele é um gráfico que ele identifica a predição para cada elemento. A gente foi para a linha 20, a tupla 20, da minha quantidade de amostra, de X elementos que eu peguei para esses nossos testes, né? Já a gente tem também o Scatter, que eu esqueci de postar aqui, pega todas as predições dos meus 100 elementos, né, distribui aqui de acordo com o Medin, né? Então o Medin, quando ele está com 2, ele vai chegar a menos 0,5 mais ou menos por cada elemento. Veja que ele tem uma pequena ida e volta aqui nas curvas, certo? Ele não segue um modelo totalmente linear como foi da outra vez. E aí, vamos entender um pouquinho sobre Sharp Values, né? Por que a gente utiliza esse Sharp Values? O que é esse Sharp Values? Se você prestar atenção, aqui eu plotei o Sharp Values do 14. Então vou botar aqui, vou botar o do 20 e vou botar o EBM. Esse aqui era lá do modelo anterior. 20 EBM. Veja que a minha valor base é 1.829, 1.8729. Então o 3 está arredondando aqui, né? De qualquer um que eu botar, qualquer valor aqui, 14, ó, base value é a mesma. Base value é a mesma. Então, esse valor base é aquele cálculo que a gente explicou no vídeo anterior, né? Explicando como é que funciona a criação do valor base, que é o valor chamado valor esperado. A partir desse valor base, ele tem também os Sharp Values. O algoritmo que foi utilizado para esse caso aqui, para criar os explainers, criar os Sharp Values, na verdade, foi o explicador que foi utilizado foi o explicador Exact Explainer, né, que ele utiliza assim, a teoria de jogos. E o Exact Explainer ele foi utilizado em cima dos 100 elementos e ele criou 100 características dessas, iguaizinhos a essa aqui. Ó. Essa aqui é de 1 por 1. Eu estou mostrando só de 1, só do item 20. Então criou 100 desses, né? Sempre que o valor básico, como eu já expliquei, é sempre o mesmo. E o Sharp Values, que a gente chama, o valor Sharp, né? São esses valores aqui. Se você prestar atenção, ele segue a mesma sequência. Ele segue a mesma sequência do que está no meu dataset. Meu dataset começa com Medin, House Age e termina com latitude e longitude. Então, ó, se a gente for aqui, Medin, que é o primeiro, né? House Age, latitude e longitude, certo? E é mais ou menos isso que ele vai mostrar. E o que a gente vai trazer de novidade aqui é o gráfico de Beeswarm, né? Que é tradução aqui crua, enxame de abelhas, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores chaves do EVM, do último modelo que a gente criou, e vamos tentar rodar ele aqui e ver o que acontece, né? Veja que ele tem algumas características muito parecidas com o gráfico de cascata, né? Que é colocar todos os meus todas as minhas filters aqui, né, em ordem também, tá em ordem. Essa ordem é a ordem de importância. A gente vai já entender aqui essa questão da ordem de importância. A diferença é que aqui eu tenho uns valorzinhos, porque esse valor aqui é exatamente do elemento 20. E aqui não. Esse gráfico ele plota a importância das variáveis de uma maneira geral, né, em relação aos meus 100 elementos que eu peguei com a amostra. Então, se eu quiser fazer de uma forma maior ainda de todos os elementos, eu teria que rodar o meu Sharp Values EBM em cima do X, e não dos 100 elementos que eu coloquei como amostra. Né? Mas pensando nos 100 elementos que eu botei como amostra,
O que ele está botando aqui é que o latitude foi o que teve mais importância. Fazendo uma média de todos, ele é o que teve mais importância. Lembrando que os valores da future, né? O valor da future, quanto for menor, mais azulzinho, quanto for maior, mais vermelhinho. O que a gente pode interpretar aqui? Interpreta que quando os valores da latitude são pequenos, são azuis, geralmente tem azul também aqui desse lado, mas geralmente ele vai dar um impacto positivo. Esse aqui é o Sharp Value, vai de 0 até 2, aqui no caso, né? Então ele vai dar um impacto positivo. Então quando os valores da latitude geralmente são azulzinhos, ou seja, são pequenos, ele vai dar um impacto positivo. Quando eles são vermelhinhos, né? Quando eles são vermelhos, geralmente ele tem valores mais altos de latitude, né? E ele vai dar impacto negativo no Sharp Value. Ele vai influenciar negativamente para montar a predição. A longitude da mesma forma, a gente interpreta da mesma maneira, né? Os azuis estão mais para o lado direito, ou seja, existem até vermelhos do lado direito, existem até vermelhos que o impacto é positivo, alguns valores, mas em geral, os valores, quanto mais vermelho fica, ou seja, quanto maiores forem os valores, mais a influência é negativa, mais a intenção é diminuir o valor da predição. Já no Medinc ele faz justamente o contrário. O Medinc, que é a renda das pessoas, então quanto menor a renda, mais ele influencia negativamente o valor da casa. Quanto maior a renda das pessoas, mais influencia positivamente para o valor da casa, certo? Chega até a influenciar bastante aqui. Das maiores influências chega a ser do Medinc por questão de renda. Então a questão de renda influencia bastante, né? Dependendo do tamanho da renda, ele pode até influenciar bastante, pode ser o mais importante, também positivamente. Negativamente não, né? O mais influencia negativamente geralmente é latitude e longitude. E assim a gente pode interpretar todos os outros gráficos. O interessante é que, como de cascata, ele sempre coloca os mais importantes em cima, os que têm a maior média de importância, o latitude em cima, e a população foi o que teve menos importância. Só um caso de população que teve uma importância perto de 1 positivamente, né? E geralmente quando a população é do tipo azul. Então, olha o interessante, ele é azul aqui, mas os azuis geralmente estão para o lado esquerdo. E é isso que a gente pode tomar de interpretação desse gráfico, que é um gráfico também considerado um dos mais importantes também na biblioteca Sharp. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo.